do mundo. Brincadeira. A gente está orando por isso, a gente vai conseguir ainda ter um bom regime alimentar e começar a trazer coisas mais nutritivas além de pizza e salgadinho. E na vida toda, eu tenho muita dificuldade com a parte de alimentação da igreja. Ah, e é? eu já passei vergonha por isso. Foi eu ou foi a Micaela? Acho que foi a Micaela que passou. A gente estava junto, passou vergonha por isso. De uma pessoa, de a gente comer tá comendo. presunto é embaçado mesmo. Não, não foi presunto. Não foi presunto, era só um bequinho assim. Não, brincadeira. Mas acho que foi a Micaela que falou, não gosto de salada. Não gosto de salada. E daí, nossa, você é adventista. Porque a adventista tem essa carga de... Normalmente são pessoas que se alimentam bem. E foi uma vergonha, assim, de querer enfiar a cara na terra. Porque não gosto de salada e sou adventista, tipo... Péssimo testemunho. Mas isso é tenso, acho que isso é tenso em todas as áreas da vida da gente. Porque assim, tipo, você foi na salada. Eu, às vezes, no serviço com alguma piadinha que eu faço. Sabe? Mas assim, então. eu sei que os cara falam pra mim brincando. Quer dizer, vai saber também, né? Eles falam brincando, mas no íntimo, não sei se eles estão falando brincando de verdade ou não, sabe? Mas assim... Mas a gente carrega isso aí. Isso aí, não adianta, a gente carrega. E o embaçado é que assim... É que as pessoas não entendem que a gente está num processo também. Tipo, o apóstolo Paulo ele fala... Tem um verso do apóstolo Paulo que fala bem assim, eu estou lembrando e esquecendo, mas eu já lembro. Ele fala bem assim, ó, eu estou falando, ele fala bem assim para ganhar tempo para lembrar, mas ele fala bem assim, ó, lembrei, ele fala bem assim, ó, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. É por isso que eu não lembrava o tipo do verso. Também. Mas ele fala bem isso, ó, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, é um processo que as pessoas não respeitam. Elas olham pra gente e falam assim, você é crente, então você tem que ser perfeito. Você tem que estar sempre perfeito. Você tem que estar sempre perfeito. Você não pode estressar, você não pode falar nada, você não pode xingar. Não. E assim, não é nem só essa questão. Eu acho que tem o problema do que as pessoas querem ver perfeição na gente, mas também tem o estereotipo cristão que foi embutido de alguma forma, e daí, às vezes, até coisas simples, como dar risada, brincar, mesmo sem malícia, as pessoas não enxergam um cristão fazendo. E é aí que eu acho que a gente tem alguma coisa muito errada com o cristianismo, sabe? Quando você faz piadas normais, quando você dá risada, quando você abraça, quando você é carinhoso, e as pessoas falam, nossa, mas você é cristão e você abraça? Nossa, mas você é cristão e você... E você ri? Você faz brincadeira? Nossa, eu já ouvi isso, já ouvi dar risada, já ouvi do abraço, então, assim, é muito sério isso. Porque quando... qual que é a visão do crente? Não estou falando do adventista no geral. Qual que é a visão do crente? Eu preciso ser aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa daquela cara fechada o tempo inteiro, senão eu não sou cristão o suficiente. E de onde veio isso? E por que a gente passa para frente? E como... É porque, assim, a gente é tão assim que se tem um cara fazendo uma piadinha e ele é cristão, eu penso isso também, às vezes, sabe? Tipo, nossa, mas você é cristão. Então, está tão embutido esse cristianismo padronizado que daí qualquer coisa que vá contra a minha ideia de cristianismo, você já dá uma bloqueada. Não, você tem uma ideia, ó, se atrás a Dani vai lembrar. Tem um pastor que é igualzinho o pai da Dani. Cara, mas é igualzinho. Ele só tem um pouco mais de cabelo, mas o resto, da testa para baixo, é igualzinho, cara. E teu pai não esteja assistindo. Eu espero que ele esteja assistindo. É assim que você ganha pontos com o sogro. Eu vou falar com ele. Escapou, cara. Às vezes eu esqueço sendo gravado. Se ganha pontos com o sogro. É assim. Tá, a gente edita essa parte. Nem dá pra editar a live, mas beleza. E daí ele falou um negócio no público que na hora me chocou. Mas daí eu pensei assim, por que tá me chocando? Que daí era uma hora... A gente foi fazer a apresentação do sobrinho da Dani lá na igreja. E agora eu não vou falar que igreja que é, né? Porque senão... Não, você já perdeu ponto com o sogro, não perde ponto com mais ninguém, vai lá. E daí ele pegou, e daí ele fez a apresentação, daí eu não lembro por quê, ele estava falando da esposa dele lá, a esposa dele estava lá na frente também, e daí ele começou a elogiar um monte a esposa, e daí no final ele largou essa aqui, ó, ele falou bem assim, porque ele estava elogiando a esposa, né, daí ele largou assim, ó, porque está escrito na Bíblia que quem semeia de dia colhe à noite, né, ou quem semeia de dia come à noite. Ele falou lá no púlpito, cara, e eu falei... Meu Deus, mano. Aí eu falei, não, mas meu Deus, por quê? Ele tá casado. Eu falei bem assim, cara, vou ter que trazer no meu podcast. Aí eu fui lá, falei pra ele, vou trazer. Mas a gente faz isso mesmo. E sabe o que acontece? Porque assim, ó, a gente traz um negócio que é chamado de cosmovisão. E o que é a cosmovisão? A cosmovisão são as experiências de vida que eu tenho, a compreensão que eu tenho de vida. E eu trago isso para dentro do cristianismo. Aí tem um cara, que uma vez eu li um artigo dele, chamado Adam Thompson. E ele fez um artigo chamado do Calvário, do Sinai ao Gólgota, era o artigo dele. E ele falava, você já ouviu falar isso na igreja? Eu já ouvi falar do Calvário ao Gólgota, do artigo.
Não sei se foi você que falou, provavelmente. Provavelmente. Acho que... Acontece. E daí, aí assim, ó, aí ele escreveu esse artigo do... Então você finge que não ouviu. Aí, você nunca ouviu essa. Aí tem um artigo do Calvário ao Gólgota. Calvário ao Gólgota? Não, do Sinai ao Gólgota. E ele fala bem assim, ó, que a maioria, uma porcentagem muito grande das pessoas, elas fazem esse trajeto do Sinai ao Gólgota. E qual que é o trajeto do Sinai ao Gólgota? Elas conhecem um Deus carrancudo, um Deus que, se você pisar fora da linha, vai fulminar. Eles conhecem um Deus que se apresenta através de relâmpago, de trovão, de morro saindo fumaça. É um Deus tenebroso, é um Deus tenebroso. E que, na verdade, não é bem essa figura do Deus do Antigo Testamento. Não é. É que, pô, você vê Deus, por exemplo, sei lá, você vê Deus em Jeremias, ali, a angústia de Deus querendo que o povo volte ao arrependimento, sabe? Você vê Deus gemendo muitas vezes na Bíblia, sabe? Para querer, sabe, sendo misericordioso com o povo, quando o povo não merece. Então, você vê muito o Deus da misericórdia. Só que não, muitas vezes as pessoas pegam algumas passagens do Antigo Testamento, não levam em consideração o povo com que Deus lidava, e acha que Deus é aquele Deus carrancudo, aquele Deus do trovão, aquele Deus da ira. E aí o que acontece? Aí nasce aquele cristianismo muito fundamentalista, que usa a Bíblia não como espelho, usa como binóculo. E sabe qual que é um grande problema disso aí? É que assim, ó, cara, assim, 90% das vezes, para mim, e assim, posso estar errado, lógico, mas o que eu percebo na minha caminhada, qual que é a minha cosmovisão nesse sentido? É que 90% das pessoas que ficam usando o cristianismo como binóculo, ou seja, para ficar olhando a vida do outro, e não usa como espelho, ou seja, para olhar para si mesmo, esse tipo de pessoa que normalmente fica se incomodando com as mínimas coisas dessa vida, são pessoas que estão escondendo algum pecado. Então, concordo com você na ideia, e eu fui essa pessoa durante a minha juventude e a minha adolescência quase toda. É aí que eu queria entrar. Eu fui essa pessoa. Eu lembro de poucas coisas, relances, mas eu lembro que na minha escolinha infantil, eu fiquei lá até a 4ª série, então eu era bem nova ainda. Eu era conhecida, e as professoras falavam isso para os meus pais, e eu era aplaudida por dizer para as pessoas que elas iam para o inferno. Nossa. Era o meu job description, como criança. Que idade, em que série? Olha, provavelmente ali uns 9, 8, porque eu fiquei naquela escolinha. Eu lembro da escolinha nessa faixa etária. Então, daí para baixo, mais não tinha. E eu lembro que eu falava para as professoras, tipo, professora, você está fumando, para de fumar, você vai para o inferno. E daí depois as professoras contavam para os meus pais como uma coisa bonita. Os professores? Sim, era tipo, ela não é tão cristã, né? Não sei o que lá, você acredita que ela falou isso? É meu pai. Nossa, muito bem, filha, você está pregando o evangelho. Eu era aplaudida por condenar as pessoas. E eu fazia isso o tempo inteiro. E essas pessoas com que você condenava não eram pessoas tipo adventistas? Não eram pessoas adventistas? Não eram assim. adventistas, não eram cristãos. Não eram cristãos? Não eram adventistas, não eram cristãos. Não tenho contato, nunca mais tive, mas eu vim de uma base cristã, eu sou adventista de berço, eu vim de uma base cristã muito forte, e eu fazia isso com todo mundo. E você, olha só, perceba que essa visão que a gente está falando agora de cristianismo, esse tipo de enxergar o cristianismo, ele não é enxergado só pelos cristãos. Muitas vezes ele é enxergado por pessoas de fora que não são cristãos também. Era aplaudido, era tipo assim... E daí reforça, né? Exatamente. Se você quer saber se é errado ou não, pergunta para a Milena. A Milena sabe quem vai para o inferno. Era mais ou menos assim, entendeu? Era tipo assim, eu quero ser um dia como a Milena para não ir para o inferno. Outros coleguinhas daquela forma. Então, assim, eu vim embutida dessa religião, não condeno meus pais, porque eles criam no que era passado para eles, obviamente, mas eu vim dessa forma por muito tempo. E são cargas difíceis de você se libertar. Difíceis. Hoje eu tenho uma outra visão. Eu fui nos todos os extremos. Eu conheço o extremo do legalismo, o extremo da libertinagem. Fui para todos os extremos até tentar ficar ali no meio termo, mas esse é a parte mais difícil de você se libertar. Porque até hoje, às vezes, eu me pego fazendo coisas, mesmo que seja só rapidamente, mentalmente ali, tipo, sabe? Primeira vez que cheguei em Curitiba, na festinha da empresa, tinha coca, e a menina que era adventista bebeu. Eu estava com 20, eu vim para Curitiba com 20 anos. Olha e eu só. vi a adventista bebendo coca,
E pra mim, eu não falei, já não existia mais a Milena que chega pra você e diz, olha, você vai pro inferno. Não, essa morreu quando eu era pequena. Mas pensava. Mas eu pensava. Jogava eles lá. Claramente, eu estava claramente vendo ali as chamas. E uma história que era na minha cabeça o tempo inteiro, frequente, era a história de Uzá, se não me engano o nome dele. Que colocou monarca e foi Que fulminado? segurou, eu fiquei indignada com essa história. E ela ficou na minha vida, então, para mim, Deus era aquela pessoa. Ele mandou carregar a arca no ombro, com os bichinhos bonitinhos. Você colocou em cima de uma carroça que era mais fácil, a arca caiu, te matei, e é assim. Então, a minha visão de Deus, até uns 15, 17 anos, era essa. Qualquer coisa que eu fizesse... seria automaticamente fulminada, ou era inferno. Eu lembro de me arrepender. Gente, eu não acredito que vou contar isso. Nossa, se me quer ver, vocês vai dar risada. A minha mãe saiu da igreja, depois de vários problemas e tal, lá de relacionamento, enfim, um dia, quem sabe ela conta. Ela saiu da igreja e ela foi para o mundão. Daí ela saiu dessas cadeias de cristianismo e daí se desbandou de vez. E na minha casa tinha muitos CDs de música mundana, que a gente chama música do mundo. Eu não sei se vocês tinham escutado chamar música do mundo, então, a música do mundo. Todas as músicas são do mundo, mas ok. Não, as músicas que a gente escuta na igreja são músicas de extraterrestres. Os anjos fizeram. Os carinha de Marte vieram e trouxeram as músicas da igreja para nós, não são do Exatamente, mundo. Tem um vinil diferente ali, mas enfim. As músicas do mundo. E minha mãe tinha todos esses CDs. E eu fazia cutinhos com as minhas amigas. A gente dava estudo bíblico, a gente levava as pessoas para a igreja. A gente era crente chatona. E daí a gente fez uma oração, um momento divino na minha casa, provavelmente uns 10, 8 anos por ali, com 2 amigas do colégio, e ungidas pelo Espírito Santo, supostamente, resolvemos que naquela casa não haveria mais nada que não pertencesse ao Senhor para a gente não ir para o inferno. Então a gente pegou todos os CDs da minha mãe, e ralou no chão. A gente botou eles no chão e fez assim, com todos os CDs da minha mãe, todos. Nossa, cara, a gente apanhou tanto. Mas, enfim. Daí, quando a mãe chegou, vocês sentiram a ira do Senhor. Daí, sentiram a mão de Deus pesar sobre a vida de vocês. Muito, muito. Nossa, mas a gente vivia debaixo dessa regra. Por exemplo, o meu pai não deixava a gente usar short. Então, eu estava brincando na rua de shorts e meu pai fosse lá em casa, a gente corria rapidamente para botar uma saia. Na sexta-feira à noite a gente ia para a rua, a gente obrigava todas as pessoas da rua a não jogarem os joguinhos que a gente costumava jogar, tipo carimba, para vocês é queimado, né? Que fala queimado, 7K, que eu não sei se você vai saber. Queimada de jogar bola um no outro e... morto, que tem o morto. Caçador, isso, carimba, caçador. Pra gente é carimba. A gente jogava isso até na quinta, na sexta-feira eram jogos bíblicos. E a gente obrigava todo mundo da rua a jogar jogos bíblicos, porque na sexta-feira não pode jogar coisas que não sejam. Joga bola na Ruth. Acerta Davi. Brincava de amarelinha, quem chegava no céu tinha que falar um verso bíblico. A gente era muito... Adaptava pelo menos ali, né? Adaptava as brincadeiras. A gente era muito assim, fazia cutinhas. E essa surra que eu levei foi muito boa, foi muito interessante. Eu nunca mais me esquecerei dela, porque não fazia sentido para mim. Para mim, a gente estava fazendo o trabalho do Senhor. Na verdade, foi o diabo que fez com que a mãe de vocês batesse em você. Tipo, né? não fazia sentido a gente apanhar por estar ali, né? Testemunhando e ralando o CD do Calypso. A dupla do Calypso vale. No momento, acho justo.